Eu fui intimado pelo ministro Flávio Dino, do STF, para dar explicações sobre uma fala minha a uma entrevista. Eu acho que este é um fato que deve alertar todos os colegas. Nós não podemos continuar sendo um poder subserviente a outro. Nós precisamos que as separações entre os poderes sejam respeitadas. Nós precisamos que um poder respeite o outro. Flávio Dino, agora ministro do Supremo, resolveu desafiar o Congresso. Pediu explicações de um deputado por ter dito a verdade sobre um acordo político, mas ele não contava com a resposta dura que recebeu de volta. O embate entre o STF e o PL escalou, e a crise institucional está mais viva do que nunca. Tudo começou com a votação da PL da anistia. O PL, maior bancada da Câmara, conseguiu as assinaturas necessárias para colocar o projeto em regime de urgência, contrariando os interesses do governo Lula. Sóstenes Cavalcante, líder do PL, reagiu ao recuo do deputado Hugo Mota, republicanos, que ignorou o acordo feito com o partido. Sóstenes, então, mandou o recado. Se romperem acordos, o PL também pode travar tudo na comissão de orçamento que está sob seu comando. A fala de Sóstenes mexeu com o nervo exposto do governo. Flávio Dino, em sua nova função de ministro do STF, decidiu agir como corregedor político e intimou o deputado a se explicar. Nos últimos dias, após o voto do ministro Toffoli, muito bem lançado, erudito, muito bem fundamentado, tenho lido muitos e muitos artigos editoriais, comentários, de que o Supremo estaria a legislar, que é algo sempre que me choca, que me espanta, uma vez que nós estamos apenas cumprindo a função tipicamente jurisdicional de interpretar, aplicar a lei e compatibilizá-la com a Constituição, isto pelo menos desde o século XIX. E o certo é que, infelizmente, há aqueles que acreditam no mito da boca inanimada da lei, como se fosse possível haver um tribunal que não interprete. Aliás, qualquer atividade humana que lide com linguagem, ela é ontologicamente interpretativa. O coração de um poeta não é o coração de um médico cardiologista. São coisas diferentes. Deu 48 horas para que ele prestasse esclarecimentos formais sobre suas declarações. Prazer. Pode sentar, ficar à vontade. Compromisso assumido aí já estou sabendo. Lógico que não. A gente sabe, assim, faço questão de deixar registrado de que me estranha a decisão. Estou no exercício do meu mandato. Posso falar o que quero, tenho garantias constitucionais do artigo 53. Os tempos são muito estranhos que um servidor público, né, como é o seu caso, tem até receio de expor imagem, com toda a razão, te entendo. Constrangedora, assim, vamos preservar a imagem conforme o acerto, mas esses tempos para a nossa democracia são muito estranhos, porque quem manda e o motivo para essa notificação não tem nenhuma fundamentação constitucional, mas vou respeitar, vou receber. Onde é que eu assino aqui? Essa aqui é que eu dou recebido? Perfeito. Recebido. Mas nós sabemos, senhor oficial, que isso é uma decisão totalmente legal. Porque a Constituição é clara, o STF jamais poderia usar os oficiais de justiça para cumprir decisões ilegais que não vem acontecendo no nosso país. Estamos literalmente vivenciando a ditadura da Constituição. E é preciso a gente falar isso e deixar claro. O artigo 53 é muito claro. E a Suprema Corte tem a obrigação de defender a Constituição e não rasgá-la. Quaisquer palavras ou opiniões, quaisquer. E mais, essa é a imunidade. E mais, qualquer informação dada ou recebida em virtude do mandato, parágrafo 6º do artigo 53 também é claro. O deputado tem imunidade em relação a isso. Então, a decisão do ministro Flávio Dino, que na verdade é o líder do governo Lula no Supremo,
né? É uma decisão inconstitucional. Obrigado. Muito obrigado, bom trabalho. Deus te abençoe, tá? Bom trabalho para você. Obrigado. E o compromisso assumido será cumprido. Para surpresa de todos, no domingo, o deputado Sóstenes fica sabendo pela imprensa, nós parlamentares ficamos sabendo de que fazem parte de algum processo, que somos intimados pela imprensa e não pelo judiciário. Olha que ponto nós chegamos. E então, ele está sendo intimado pelo ministro Flávio Dino para, em 48 horas, dar explicações. O parlamentar, pelo artigo 53, parágrafo 6º, ele é completamente imune, né? O caput já diz que nós somos imunes por nossas opiniões, manifestações e nossos votos. E o parágrafo 6º textualmente diz que nós não temos que prestar informações, dar depoimento, testemunhar a respeito de qualquer assunto. Eu acho que está na hora desse parlamento começar a ser solidário com os seus colegas, nem que seja por um instinto de sobrevivência das nossas prerrogativas, sobrevivência do parlamento. Hoje, nós estamos completamente de joelhos. O ministro Flávio Dino, ele já foi parlamentar, minha gente. Ele tem plena consciência, não só do que diz a Constituição, como do ponto de vista de um parlamentar, da necessidade, da segurança das nossas prerrogativas para que possamos bem exercer o nosso cargo. Não nos faltam motivos, razões legítimas para obstruirmos as pautas. Nós respeitamos os colegas, respeitamos o parlamento e queremos ser respeitados pelo judiciário. Mas não seremos respeitados se nós não nos impusermos. O respeito precisa ser imposto, porque ele não virá de graça de um poder que está usurpando há muito tempo as nossas funções. A alegação de Dino, que falar em desviar orçamento para o PL poderia indicar crime contra o patrimônio público. Mas calma aí, crime por falar, por expressar opinião sobre articulações políticas. Sóstenes não se intimidou. Com base no artigo 53 da Constituição Federal, enviou uma resposta formal ao ministro dizendo que não deve nenhuma explicação, pois estava no pleno exercício de seu mandato. Pelo que faço, e graças a Deus, com muita sobriedade, com muita tranquilidade, tenho 48 horas para responder o ministro Flávio Dino, o farei sem nenhum tipo de problemas. Entretanto, é uma prerrogativa, porque daqui a pouco, e eu já escuto aqui colegas falar que estão com medo de dar entrevista, com medo de falar alguma coisa. Hoje é um pouco para o lado da direita, amanhã não sabemos para que lado pode ser. E é preciso a gente falar isso e deixar claro. O artigo 53 é muito claro. E a Suprema Corte tem a obrigação de defender a Constituição e não rasgá-la. Quaisquer palavras, opiniões, quaisquer. E mais qualquer informação dada ou recebida em virtude do mandato, parágrafo 6º do artigo 53 também é claro. O deputado tem imunidade em relação a isso. Então a decisão do ministro Flávio Dino, que na verdade é o líder do governo Lula no Supremo, né, é uma decisão inconstitucional. Tá aqui. Obrigado. Muito obrigado, bom trabalho. Deus te abençoe. Trecho da resposta. Fico eximido de apresentar quaisquer explicações sobre o conteúdo da referida entrevista, concedida exclusivamente no âmbito do exercício do mandato parlamentar. Traduzindo, deputado não tem que se ajoelhar diante de ministro nenhum por cumprir seu papel político. Mas Flávio Dino dobrou a aposta. Disse que a resposta era vaga e que continuava com dúvidas sobre a constitucionalidade da fala do deputado. Chegou a afirmar que imunidade parlamentar não cobre supostos crimes contra o erário. Isso é grave. Dino está tentando relativizar uma cláusula pétrea da Constituição. Vale lembrar, ele próprio foi deputado e sabe muito bem do que se trata imunidade. O que mudou? O lado em que ele está agora. No fundo, o governo está perdido. Lula depende do toma lá da cá para manter sua base. Dino, ao criar embates com o Congresso e travar emendas, prejudica o próprio governo que deveria defender. Tem que se ater ao ser o guardião da Constituição, ao que a Constituição determina. Quem legisla é o Poder Legislativo. Então, primeiro, eu não acho comum,
e não acho nada republicano conversas de ministros do STF para falar sobre projeto de lei. Segundo, se o STF está achando que errou e quer diminuir penas, é um direito do STF. Quem nunca errou na vida? O STF, para mim, se equivocou e equivocou feio. Julgou sem a régua, a balança da justiça. Ele julgou com ódio. O STF julgou com ira. E é por isso que eles estão vendo agora a lambança que fizeram. Consertar a lambança do STF. Só tem uma coisa: anistia. Nós não podemos reduzir pena. Não existe isso para nós no parlamento. Se o STF reconhecer que errou e quiser reduzir as penas, é um direito do STF. Eu acho até bom que o faça o quanto antes possível, porque já está claro que mulheres como Débora do Batom, e não é só ela não, centenas de pessoas estão presas preventivamente há mais de 2 anos neste país, o que é ilegal. E aquele que deveria ser o guardião da lei não está guardando e praticando injustiça. Eu quero dizer que nós vamos continuar lutando para vencermos esse abuso de autoridade. Aqui interessa um parlamento sem imunidade parlamentar? Hoje, 3 de maio, é o dia do Legislativo, é o dia do Parlamento. Será que devemos cumprimentar os ministros do Supremo? Sim, porque hoje são eles que têm imunidade parlamentar. São eles que podem dizer coisas como: perdeu o mané, derrotamos o bolsonarismo, o Supremo agora é uma corte política. E são eles que criam crimes, como o crime de homofobia, né, baseado num crime, esse sim criado no parlamento, que foi o crime de racismo. São eles que querem legislar sobre aborto, demarcação de terras indígenas e tantas outras coisas mais. Esse momento é muito grave. Temos agora uma situação de parlamentares que não podem subir na tribuna sequer para defender as suas ideias e passam a ser perseguidos. Tem o caso do deputado Marcel Van Hatten, que subiu na tribuna para denunciar um abuso de autoridade. E ele que saiu investigado. Nós temos o caso de um deputado como Nicolas Ferreira, que subiu na tribuna usando uma peruca para representar que mulheres estão perdendo seus espaços para homens biológicos. E ele foi condenado a uma multa de R$200 mil. E agora também temos o caso do deputado Daniel Silveira, claro que não podemos deixar de lembrar, preso, encarcerado por um vídeo que ele fez enquanto deputado federal. E nesse momento estamos assistindo o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, que fez uma manifestação acerca das emendas de comissão, um acordo feito com o presidente da casa, Hugo Mota, e ele fez uma manifestação mostrando que nós devíamos pressionar o presidente da casa para pautar a lei da anistia. E veio o ministro Flávio Dino e deu 48 horas para o deputado Sóstenes se manifestar, se explicar sobre o seu pronunciamento. O deputado Sóstenes foi firme, ele disse: não vou me manifestar, não preciso fazer isso porque estou amparado pela imunidade do artigo 53 da Constituição Federal. Mas o ministro Flávio Dino não se deu por satisfeito, disse assim: não, essa sua manifestação não está amparada pela liberdade de expressão e pela imunidade parlamentar do artigo 53, não. Sou eu que escolho o que vocês podem ou não falar. Não é isso? São os ministros do Supremo que vão decidir o que nós, parlamentares eleitos por vocês, podemos ou não dizer? Isso é uma afronta, isso é um abuso de autoridade. E hoje, no dia 3 de maio, dia que nós não temos muito a comemorar, eu quero dizer que nós vamos continuar lutando para vencermos esse abuso de autoridade, essa usurpação de poderes que tão mal faz a democracia e fere de morte a separação dos poderes e a república.